Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Vamos orar antes de compartilhar a palavra. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amada igreja? Então, a palavra que eu quero compartilhar aqui, ela se encontra em Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 16 e o 17, que diz assim: Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele circulou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A Bíblia vai dizer, alguns versículos antecedendo a este, que havia um centurião que cuidava de 100 homens e um de seus servos estava doente, estava adoecido. E aquele homem ele vai demonstrar, irmãs, uma grande fé na palavra do Senhor, porque ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou um homem de autoridade, e eu digo aos meus servos: vai, e eles vão. Eu digo: vem, e eles vêm. Então eu não sou digno, basta apenas uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. A Bíblia vai dizer que após, irmãs, esse acontecimento, logo no dia seguinte, um grande fato espantoso, que nós lemos aqui alguns segundos atrás, vai acontecer. O texto começa a dizer: em dia subsequente. Você que está vendo esse vídeo hoje, amanhã, no dia de amanhã, irmã Raquel, amanhã, Deus irá lhe dar um sinal de um grande milagre que vai acontecer na tua vida nos próximos dias. Repito, você que está assistindo essa mensagem que está aqui nesse vídeo, Deus me autoriza a ministrar e a profetizar sobre a sua vida, que no dia seguinte, porque a Bíblia vai dizer, isso aqui é uma palavra revelada, em dia subsequente, no dia seguinte, aconteceu um grande milagre. E eu quero aqui, dizer para você, no dia seguinte haverá um grande sinal de um grande milagre que estará acontecendo na minha vida e na tua vida. O texto vai dizer que em dia subsequente,
dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Jesus ele já sabia do que ele iria fazer. Jesus ele já sabia do que iria acontecer. Mas essa cidade aqui, chamada Naim, ela é uma cidade, alguns comentaristas vão dizer, que ela é tão pequena, não importa a cidade onde você mora. Não sei qual é a cidade que você mora, aí no seu estado brasileiro, ou quem sabe até no país que você mora, está assistindo essa mensagem. Não importa o lugar. O que importa é que aquilo que Deus irá fazer vai virar notícia. E muitos irão ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Por quê? A cidadezinha chamada Naim, irmãs, era uma cidade pequena, no qual ela nem iria ser citada. Irmã Raquel, amada igreja. Essa cidadezinha chamada Naim, ela nem iria ser citada. Nem iria ser citada, nem iria ser citada. Ela só foi citada por conta desse acontecimento. Está entendendo o que Deus está falando? Essa cidadezinha chamada Naim, ela nem iria ser citada. Ela só foi citada por conta da passagem de Jesus e o feito que ele realizou naquele lugar. Aonde Jesus passa e aonde Jesus chega, nunca mais aquela vida, aquele lugar é o mesmo. Aqui eu falo muito de casa suja, né? E vocês gostam desse tema. Até uma casa, irmãs, onde Jesus chega, o ambiente, ele muda. Imagina uma cidade. O ambiente muda. A casa que tem Jesus é uma casa organizada, né? Minimamente ali, meio que organizado, limpo, as coisas ali limpas. Aí a Bíblia vai dizer, amada igreja, que Jesus vai se dirigir para essa cidade chamada Naim. Irmã Raquel, essa cidade chamada Naim. Aí a Bíblia diz que Jesus ele ia com seus discípulos e uma numerosa multidão. Jesus ele era acompanhado de seus discípulos, aliás, Jesus passou 3 anos e meio andando com aqueles homens. 24 horas. Com que finalidade? Com a finalidade de formar discípulos. Irmã Raquel, sim. Formar discípulos. Porque a única forma de eternizar o nome de um mestre é fazendo discípulos. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, veio cumprir uma missão. E isso aqui foi um exercício, irmãs, intenso de discipulado, 24 horas. Né? Então, a Bíblia vai dizer que havia ali com ele os discípulos e uma numerosa multidão. Os discípulos é uma classe, a multidão é outra. A multidão seguia por conta dos sinais, por conta das dores, por conta do alívio de seus problemas, de suas situações. E a Bíblia vai dizer que essa multidão também, irmãs, que seguia Jesus, era uma multidão que simbolizava e que trazia o cheiro de vida.
cheiros, perfumes, aromas têm muito a ver com a espiritualidade também. Essa multidão, eles estavam ali acompanhando o verbo vivo, a vida. Ela exalava um perfume que era um perfume de vida. E em contrapartida, irmãs, Jesus ele vai andar e ele vai se aproximar da porta da cidade. Na porta da cidade. E eu quero profetizar aqui sobre a sua vida que há um encerramento de ciclo e um outro ciclo está se abrindo diante da sua vida. Há um encerramento de ciclo e uma abertura, um novo ciclo está se iniciando sobre a sua vida. Que porta significa, irmãs, mudança de fase, de ciclo. Porta. E abriram-se as portas, os portais. Tem um Salmos 24. Salmos 24. Eu estou me lembrando desse salmo aqui agora, irmãos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Mas, porta é profético. Ele não somente é o dono da porta, como ele também é a própria porta. E ele manda te dizer nesse dia de hoje que há um encerramento de ciclo e um outro começando, porque uma porta, uma trajetória, um caminho novo já está começando na minha vida e na tua vida. E é necessário deixar para trás tudo que causa dor, cause conflitos, causa situações que te trazem desconforto. Porque nesse novo ciclo, você não pode carregar bagagem, principalmente emocionais. Então alivia, tá? Deixa aí a mochila. E ali, irmãs, ele vai se aproximar daquela porta. E ao se aproximar, a Bíblia diz que saiu um enterro do filho único de uma viúva. Mas ela era viúva. O marido já havia morrido. O que isso significa, irmã Raquel? Significa que o homem era a fonte provedora. O homem era a fonte de provisão. O homem que ia à caça, que ia trabalhar, não era igual hoje, amada igreja. Hoje as mulheres elas já estão inseridas no mercado de trabalho. Graças a Deus, conseguimos alcançar altos postos na sociedade. Tem mulheres piloto de avião, mulheres em diversos segmentos da construção civil. As mulheres estão cada vez mais galgando postos na sociedade. Isso é muito bom. Porque ela muitas das vezes não se submete a situações de violência dentro do seu lar por conta de um marido que é a única fonte supridora da casa. Mas nessa época aqui da viúva de Naim, não existe isso não, irmãs. A única fonte provedora e supridora era o homem, o cabeça. E ela já era viúva. Ou seja, já faleceu, morreu, uma fonte ali de um suprimento. Mas ela tinha um filho. Ela tinha um rapaz, um jovem, que logo era a esperança ali da família, no contexto social, irmãs.
Ela passou ali uma situação do marido, mas ficou o filho, o homem, graças a Deus, né? Creio que ela pensando, olha, graças a Deus que Deus me deu um varão, agora eu não estou desamparada. Foi assim, irmã Raquel? Mas, e aquele menino, aquele jovem, aquele moço, um jovem. A Bíblia diz que ele também vai morrer, vai falecer. O enterro do filho único. Ou seja, o marido morreu, o filho também morreu. A situação dessa mulher era desesperadora. Desesperadora. O que fazer agora, visto que as minhas duas fontes supridoras de renda, de alimento, de dignidade, de finanças morreram? O que eu vou fazer da minha vida? Ela pensou assim. A situação dessa viúva era uma situação desesperadora. Tem pessoas aqui nesse vídeo que estão vivendo situações desesperadoras. Situações de desespero total, que já não sabe mais o que fazer. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Esse vídeo é para essa classe de pessoas que não sabe o que fazer mais. A situação já chegou em um limite que você está até desnorteado, desnorteada. Não sabe mais o que fazer, não sabe a quem recorrer. Era o fato dessa mulher. Esgotaram-se todas as possibilidades de provisão. E o que ela vai fazer? Indo enterrar, sepultar o seu único filho. Mas a Bíblia vai dizer que havia ali uma grande multidão que ia com ela. Mas nessa vida o que mais tem é gente para chorar com você. Te ajudar a velar ali o teu morto. E essas pessoas, muitas das vezes, elas não são sinceras. São falsas. Não são sinceras, são falsas. Por quê, irmã Raquel? Porque nesse contexto aqui, comumente era tradição contratar carpideiras para chorarem no velório. Irmã Raquel, Essas mulheres estavam chorando porque elas estavam sendo pagas para chorarem. Não era um choro verdadeiro, um choro real. Elas estavam, eram contratadas somente para chorar, as carpideiras. Ia o cortejo fúnebre. Tem muita gente, irmãs, que até olha, observa, até insinua se compadecer da sua dor, mas na verdade não é nada daquilo. Vixe, irmã Raquel, é desse jeito. Havia aqui uma grande multidão. Nós nos deparamos aqui com duas multidões. Uma multidão que andava com Jesus e a outra multidão que estava com essa mulher. Essa multidão que estava com esta mulher, essa multidão era uma multidão de morte, que tinha um cheiro de morte. Mas a multidão que estava com Jesus exalava o cheiro, o perfume da vida.
O apóstolo Paulo ele vai falar algo sobre cheiro de morte, cheiro de vida. Fala sobre exalar o bom perfume, cheiro de morte para a morte, os que estão caminhando para a morte. Existe cheiro, existe. Isso é muito espiritual, irmãs. E a Bíblia vai dizer que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Jesus, ele viu. Assim como Jesus, ele está te vendo. Ele nos vê. E a essência de Deus, irmãs, é um amor. Não é aquele amor interesseiro. Não é aquele amor de querer se beneficiar do que você tem a oferecer, não. O amor de Deus é um amor que constrange, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. A essência de Deus é o amor. Não é um amor como esse, entre aspas, né? Que as pessoas falam. O amor de Deus, que te ama do jeito que você é e da forma como você se encontra. Independente do que você tenha para oferecer. Amar por amar, porque a essência é o amor. E vendo-a, Jesus ele te vê. Você que está passando aí por uma situação de quase desespero, Jesus ele te vê, ele está te vendo. Quem sabe, eu não sei o que você está passando, de uma perda, ou perda de emprego, você é a única fonte supridora da sua casa, eu não sei. Mas Deus me autorizou a falar esse texto porque tem pessoas em situações quase que desespero. E Deus manda te dizer nesse dia de hoje que Ele está te vendo, Ele está se compadecendo, Ele se compadece de você. E manda te dizer, não chores, não chores, não chores. Não chores, não chores. E Ele está enxugando dos seus olhos toda lágrima. Situações de desespero, não sabe o que fazer. Mãe, sabe aquelas situações assim que não sabe o que fazer? É para pessoas assim que Deus ministrou. A pessoa não sabe, tá assim, desnorteada. Mas Deus, Ele manda te dizer que Ele, primeiramente, Ele te vê. Ele se compadece da sua dor. E Ele completa dizendo, não chores. Não chores. Enxugue as suas lágrimas. Porque o Verbo vivo chegou aí na tua vida, na tua casa. Não chores. Eu sinto Ele aqui, viu, amada igreja? Ele está aqui. Assim como Ele está aí. Não chores. E chegando, tocou no esquife. Ele se aproximou. E voltando lá, né?
Deixa eu voltar aqui, ó. O que Jesus está falando aqui? Ó, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Olha como ele é educado. Ele é educado. Eu quero abrir um parênteses aqui, tá bom? Dentre tantas características de pessoas cheias do Espírito Santo, uma das características de uma pessoa também cheia do Espírito Santo é que essa pessoa ela é uma pessoa educada. A pessoa não fica forçando a situação. Olha como é que Jesus ele é educado. Quem utiliza muito esses termos, né? É aquele psiquiatra, qual é o nome dele? Augusto Cury, acho que é isso, Ele escreveu alguns livros, fazendo propaganda dele aqui, que são bons, né, os livros dele. Mas ele dá uma abordagem de Jesus, irmãs, que é muito interessante, sobre a diplomacia, sobre a educação de Jesus, sobre se importar. Eu estou me lembrando aqui daquela mulher pecadora, que ele continua escrevendo. Ele olhou nos olhos daquela mulher. Ele dá assim uma configuração de Jesus que muitas das vezes nós não temos determinadas atitudes e comportamentos de um homem extremamente educado, extremamente sensível, sobretudo com as mulheres. Depois você lê lá os livros dele, tem o Mestre dos Mestres, esse eu li, gostei muito. Eu já nem tenho mais, mas que eu emprestei, eu dei. Mas tem esse e tem outros, né? O Homem Mais Inteligente. Ele fala de Jesus, né? Na verdade, quero aqui, né, dar um pouco mais de informações. Ele é um psiquiatra, Augusto Cury. E ele não era cristão, mas ele resolveu estudar os evangelhos a respeito de Jesus. Ele resolveu estudar que homem era esse, que homem é esse. Mas e ao estudar, ele totalmente cético, não acreditava, mas ao estudar a personalidade de Jesus, ele se converteu. Só para vocês terem uma noção, ele se converteu. Ele estudou friamente, minuciosamente, dentro da ciência do que ele estudara, irmãs, ele chegou à conclusão que não teria como explicar, e ele se rendeu ao cristianismo. Mas voltando aqui, nós vemos um traço aqui muito importante. Jesus, ele vai virar, ele vai se compadecer, irmãs. E ele vai dizer, não chores. Então, um dos traços de personalidade característica também de uma pessoa cheia do Espírito Santo, agora sou eu falando, é a educação. É uma pessoa educada, porque Jesus é educado. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele não sai arrombando. Não, irmã Raquel? Não, claro que não, irmãs. Tem pessoas que quer ficar forçando situações, forçando relacionamento. Mas a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Dentre tantos atributos de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Depois você lê lá Gálatas 5, capítulo 5 todo, tá bom? As obras da carne e do Espírito, os frutos do Espírito. Mas voltando aqui para o texto, e chegando-se, ele se aproximou. Jesus está bem aí, ó, na tua casa. Bem próximo, bem perto. Ele está aí. E a Bíblia vai dizer que tocou o esquife.
E parando os que conduziam, disse. Ele vai dar uma palavra. Ele tocou o esquife. Aquilo, né? Ele tocou naquele utensílio que estava carregando o jovem morto. Deus manda te dizer nesse vídeo que Ele está tocando em tudo aquilo que está morto na tua vida. Deus está tocando em tudo aquilo que está morto na tua vida. Porque Ele tocou o esquife. E todos vão parar. E ali Ele vai dar uma palavra, uma ordem de comando. Jovem, eu te mando. Jesus manda, irmãs. Eu fico às vezes prestando atenção em certas falas, né, das pessoas. Como se fosse um cabo de força, Jesus de um lado, o diabo do outro, e aquele puxando quem é que ganha, quem é que ganha. Não, irmãs. Jesus é o mais poderoso, é o mais forte. Ele libera uma palavra e a terra inteira tem que se render ao senhorio e poderio de Jesus. Ele vai dizer, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando. Ele manda. Ele não tem que pedir, ele manda. Aleluia, levanta-te. Tudo que estava morto na tua vida, Deus está levantando. Seja a morte de sonhos, de planos, de projetos, de sentimentos, eu não sei. Até mesmo uma vida espiritual, você que se desviou, você que se afastou. Deus está te levantando, trazendo a vida novamente para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios, para o teu ministério. A Bíblia ainda vai dizer aqui, que aquele jovem sentou o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Vai ter restituição aí, no teu cenário. Você crê? Coloca aqui, eu creio, irmã Raquel. Vai ter restituição aí no teu cenário. Tudo aquilo que estava morto, Jesus já está entrando, devolvendo a vida. Aleluia. E por si só esse milagre vai falar para muita gente. Mas tem coisas que Deus faz que aquele algo por si só já diz. Ou aquele fato já diz. Irmã Raquel, A Bíblia diz que aquilo que estava morto, o jovem que estava morto, passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Isso que estava morto, nas mãos de Jesus, Ele restitui e te devolve com vida. Porque o Deus que nós servimos é Deus de vivos e não de mortos. E a Bíblia vai dizer aqui, que todos foram possuídos de um grande temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus está te visitando. Tem povo de Deus aí? Você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Coloca, eu sou povo de Deus. Deus visitou o seu povo. Aleluia. Essa notícia a respeito dele se divulgou por toda a circunvizinhança da Judéia. Tem notícias, irmãs, que se espalham de um grande feito daquilo que Deus fez na nossa vida e na tua vida que Ele já começou a fazer. Toma posse dessa palavra e receba da parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe a paz.